Vivemos numa era onde o som da religião preenche os ouvidos, mas o silêncio de Deus ainda pesa nos corações. As igrejas estão cheias, as programações nunca foram tão atrativas, as luzes tão intensas. Mas será que a presença ainda está ali? Charles Spurgeon dizia: "O que agrada ao mundo raramente santifica a alma." E talvez esta seja uma das frases mais negligenciadas pela espiritualidade moderna. Há uma distância crescente entre o que é visível e o que é verdadeiro, entre o barulho humano e a voz de Deus. E quando tudo se mistura, o engano parece bênção, e o entretenimento é confundido com unção. Mas a eternidade não responde ao volume. Ela responde à verdade. John Bunyan, em O Peregrino, nos apresenta um personagem que passou a vida dentro dos muros da cidade religiosa, mas nunca encontrou a porta estreita. Ele participava, servia, parecia um dos escolhidos, mas nunca foi transformado. Essa imagem continua viva em nossos dias. É possível estar cercado de símbolos sagrados e, ainda assim, permanecer espiritualmente ausente. É possível viver dentro de uma igreja e nunca ter sido igreja. Spurgeon dizia que há templos onde a liturgia continua, o coral canta, as orações são feitas, mas a glória de Deus já partiu há muito tempo. É o templo vazio com incenso queimando sozinho. O rito permanece, a presença não. E se Deus já tivesse se retirado de muitas igrejas, mas poucos perceberam? E se aquilo que chamamos de igreja não passasse de uma estrutura funcional, mas espiritualmente oca? E se a verdadeira igreja estivesse se reunindo de forma invisível, silenciosa, discreta, fora dos holofotes, não em templos de pedra, mas em corações quebrantados? Esta não é uma mensagem sobre doutrina, nem sobre denominação. Esta é uma convocação para um retorno, um alerta para os que ainda desejam pertencer, não a um grupo religioso, mas a um corpo vivo. Hoje, vamos explorar algo que não é apenas teológico, é existencial. As 3 únicas igrejas que Deus ainda reconhece, e talvez nenhuma delas tenha CNPJ, púlpito ou placas na porta. A questão é simples e profunda. Você é parte de uma instituição ou de um corpo vivo? Porque há uma diferença entre pertencer ao prédio e ser habitado pela glória. Há uma diferença entre fazer parte da multidão e caminhar com o Cordeiro. Este vídeo é para aqueles que já sentiram que há algo errado, mas não souberam explicar. Para os que olham ao redor e não se reconhecem mais na superficialidade. Para os que não estão atrás de uma nova religião, mas de uma fé que sobreviva ao fim das ilusões. Se você já se sentiu espiritualmente órfão, invisível, confuso, talvez você não esteja perdido. Talvez esteja sendo separado. Talvez você já tenha saído do barulho e Deus esteja te ensinando a ouvir o sussurro. Vamos seguir juntos nessa jornada. Porque o que você vai ouvir a seguir não é sobre se encaixar em uma nova igreja. É sobre ser reencontrado pela única que nunca se perdeu. A que ainda tem cruz, deserto e glória. A que ainda sangra e ainda ressuscita. Há um lugar onde a luz não chega, onde os holofotes não penetram, onde os olhos humanos não enxergam. E é exatamente ali que Deus mais trabalha. A caverna não é um castigo, é uma oficina espiritual. É onde a fé deixa de ser discurso e se torna sobrevivência. Muitos pensam que fé é o que se mostra diante dos homens, mas a fé verdadeira é o que você sustenta quando ninguém vê, quando a única luz que te guia é a que ainda não chegou. O Evangelho nunca precisou de palco. Ele nasceu em silêncio, cresceu em perseguição, floresceu no anonimato. Jesus escolheu ser escondido durante quase toda a sua vida. 30 anos no silêncio para apenas 3 em público. E nós? Por que corremos tanto atrás da visibilidade? Spurgeon dizia que a verdadeira unção nunca se exibe. Ela arde em silêncio, como brasa debaixo da cinza. A igreja da caverna não aparece nas redes sociais. Ela não é manchete. Ela não se impõe. É formada por homens e mulheres que sangram no secreto, mas continuam crendo. Pessoas que foram esquecidas pela estrutura, mas lembradas no céu. São aqueles que sustentam ministérios que ninguém vê, orações que ninguém ouve, jejuns que ninguém celebra. Eles estão de joelhos quando o mundo está de pé. Estão de pé quando o mundo cai. Eles são a resistência espiritual que impede que o mundo desabe de vez. Essa igreja não é feita de celebridades religiosas. É feita de soldados invisíveis,
E todos os dias eles entram em suas cavernas, que às vezes são dores, doenças, lutos, traições, crises financeiras. E lá dentro continuam oferecendo incenso. Lá dentro continuam confiando, mesmo quando tudo diz que acabou. Spurgeon dizia que Deus tem filhos escondidos em grutas onde ninguém jamais entrou, mas que o céu visita todas as manhãs. A caverna para muitos é o fim, mas para o espírito é o início da revelação. Foi na caverna que Elias encontrou Deus, não no terremoto, não no fogo, mas no sopro leve e suave. Porque Deus não grita na multidão, Ele sussurra no íntimo. Talvez a sua caverna hoje seja a sua solidão, a ausência de resposta, a oração não ouvida, a sensação de ter sido deixado para trás. Mas e se essa sensação for o próprio dedo de Deus te separando? E se esse silêncio for na verdade uma consagração? A caverna não é o túmulo, é o ventre. E o que parece fim, na verdade, é preparação. A igreja da caverna não canta alto, mas ela intercede com gemidos que só o Espírito entende. Ela não tem púlpito, mas carrega a cruz. Ela não prega para aplausos, mas para permanecer. Não é perfeita, mas é fiel. E o céu a reconhece, mesmo quando os homens a esquecem. Quando ninguém está olhando, a fé verdadeira está de joelhos. Não diante de pessoas, mas diante de um Deus invisível. E ali, sem nome, sem palco, sem recompensa visível, o céu desce. Porque para Deus, uma alma escondida, mas rendida, vale mais do que 1000 vozes falando em seu nome sem conhecê-lo. Essa é a primeira das 3. A igreja que Deus ainda reconhece, porque ela não brilha, mas resiste. E sua resistência é o que mantém o mundo de pé. Há uma diferença entre alívio e cura, e há um abismo entre consolo falso e verdade redentora. A Igreja da Cruz não oferece almofadas espirituais, mas espadas de revelação. Ela não se preocupa em agradar, ela se preocupa em libertar. E para libertar, é preciso cortar. Spurgeon dizia: a palavra de Deus é como espada afiada, não como travesseiro. Mas hoje, muitos púlpitos foram convertidos em palcos, e a cruz substituída por promessas de conforto. O evangelho verdadeiro é desconfortável. Ele fere antes de sarar. Ele confronta antes de consolar. Ele te mostra a doença da alma antes de apresentar o remédio. A Igreja da Cruz é aquela que não foge da dor da verdade. Ela não adormece os pecados com música e frases doces. Ela os revela, os expõe, os leva à luz. Porque só na luz há libertação. Só na verdade há ressurreição. O erro da anestesia espiritual é um dos maiores males do tempo presente. Muitas igrejas já não tratam a raiz. Apenas aplicam morfina emocional. Uma palavra que alivia por um momento, mas que adia a cura real. A pessoa continua vivendo, mas morrendo por dentro. A alma sangra, mas ninguém toca na ferida. A Igreja da Cruz é diferente. Ela não tem medo do sangue. Ela sabe que a única maneira de viver é passando pela morte. E só quem já morreu para o ego conhece a glória da ressurreição. Não existe cruz sem dor. Não existe cruz sem renúncia. Não existe cruz sem arrependimento. A igreja que Deus ainda reconhece é a que ainda carrega essa cruz. Não como símbolo no altar, mas como marca no coração. A cruz não é um objeto, é uma escolha diária. É dizer não ao orgulho, não ao conforto, não à conveniência. É escolher a verdade, mesmo quando ela te parte ao meio. E é exatamente aí que começa a cura. Quando a palavra incomoda, ela está operando. Quando ela corta, ela está criando espaço para o novo. A ferida que ela causa não é destrutiva, é libertadora, como um bisturi nas mãos do médico eterno. Ele corta não para punir, mas para extrair o veneno. Não para humilhar, mas para restaurar. Não para expor, mas para purificar. Cristãos maduros não fogem dessa dor. Eles a reconhecem como parte do processo. Sabem que a presença de Deus não chega para acariciar o ego, mas para crucificá-lo. A alma curada é aquela que já foi despida de toda defesa, que já não negocia com a mentira, que já não se protege com argumentos. É uma alma rendida, aberta, vulnerável diante da luz. Uma alma que já sangrou e agora respira. A Igreja da Cruz ainda existe.
E Deus ainda a chama de sua. Ela não é grande aos olhos do mundo, mas é gigante no céu. Porque ela continua fazendo o que poucos fazem, pregando arrependimento, chamando a renúncia, apontando para o Cordeiro e não para o homem. Ela pode não lotar auditórios, mas enche os céus de adoração verdadeira. E onde essa cruz é levantada, ali o Espírito ainda desce, porque o céu só reconhece uma marca: o sangue. E a Igreja da Cruz é a única que ainda o carrega. Nem todos foram embora. Nem todos se corromperam. Nem todos trocaram a presença pela performance. Em toda geração, por mais escura que tenha sido, Deus preservou um remanescente. Um grupo invisível, improvável, mas absolutamente leal. Pessoas que não se dobraram aos ídolos modernos, que não negociaram a verdade por influência, que ainda choram pelo altar quebrado. A Igreja do Resto Fiel é pequena aos olhos humanos, mas gigantesca diante do trono, e ela ainda existe. Na época de Elias, o profeta acreditava estar sozinho. Ele havia confrontado os profetas de Baal, havia fugido, havia sido ameaçado. E no fundo da caverna, exausto, ele gemeu: só eu fiquei. Mas Deus respondeu com uma revelação que ressoa até hoje: ainda tenho 7.000 que não se dobraram. Eles não tinham púlpito, não tinham visibilidade, não estavam nos palácios, mas estavam firmes. Firmes mesmo no anonimato. Firmes mesmo sem aplausos. Firmes mesmo sem garantia de recompensa. Esse é o espírito da Igreja do Resto Fiel. Ela não aparece nos grandes eventos. Ela não briga por cargos. Ela não se molda às exigências culturais. Ela permanece, não por força, mas por fidelidade. Há um tipo de dor que acompanha esse grupo: a dor do invisível. A dor de ver o Evangelho sendo distorcido e não poder fazer nada. A dor de ser ridicularizado por ainda acreditar no arrependimento, na santidade, na renúncia. A dor de se sentir deslocado até dentro do templo. Mas é nesse silêncio do invisível que o céu se inclina. Deus não vê como os homens veem. Onde os homens veem fraqueza, Deus vê raiz. Onde o mundo vê fracasso, Deus vê fidelidade. Spurgeon disse que o remanescente é como a raiz de Jessé, oculta, mas viva. Sem ela, não há futuro. Sem ela, o reino não prossegue. Essa igreja não está preocupada com números. Ela está preocupada com a voz que ainda ecoa do trono, mesmo quando tudo parece mudo. O que o mundo religioso chama de derrota, Deus pode estar chamando de seleção. Há muitos que foram excluídos dos púlpitos, mas incluídos no coração de Deus. Muitos que foram deixados de lado por não se adequarem ao sistema, mas que foram escolhidos justamente por isso. São os anônimos do céu, os intercessores que ninguém vê, os fiéis que choram em silêncio, os que sustentam o reino com lágrimas, não com likes. Talvez você esteja dentro de um templo, mas fora do corpo. Talvez você tenha sido expulso dos círculos religiosos por não aceitar se calar diante do erro. Talvez você se pergunte se ainda faz parte. E a resposta não está na sua posição, mas na sua postura. O remanescente não é quem está no altar. É quem ainda treme diante dele. Quem ainda se quebranta ao ouvir a palavra. Quem ainda jejua em segredo. Quem ainda ama a presença, mesmo quando ela não se manifesta com barulho. O fiel de verdade não grita. Ele permanece. Ele não busca fama. Ele busca permanência. Ele não faz barulho. Ele faz raiz. E Deus conhece cada um desses. Cada lágrima escondida. Cada oração solitária. Cada gesto de fidelidade que ninguém viu. É por causa desses que o mundo ainda gira. É por causa desses que o juízo ainda espera. Porque enquanto houver um remanescente, haverá esperança. E essa é uma das igrejas que Deus ainda reconhece. Não pelo que mostra, mas pelo que suporta. Não pelo que fala, mas pelo que vive. Nem todo silêncio é ausência, e nem toda ausência é abandono. Há momentos em que Deus parece calado, distante, escondido, mas é no deserto que ele fala mais alto, ainda que sem palavras. A igreja do deserto é feita de pessoas que foram retiradas do barulho, da rotina, do sistema, para ouvir o som da eternidade. Elas não se perderam. Foram separadas. Foram levadas ao lugar onde a alma é provada e a fé depurada. Muitos cristãos vivem hoje uma orfandade espiritual. Sentem-se deslocados, sem lar institucional,
sem referencial externo. Não encontram mais identidade em ministérios, placas ou programações. Parece que tudo aquilo que um dia fez sentido, hoje soa vazio. Mas é justamente nesse vácuo, nessa terra seca, que a raiz da fé se aprofunda. Deus sempre usou o deserto como escola. Ali, ele formou Moisés. Ali, moldou Davi. Ali, sustentou Elias. E foi ali que Jesus venceu a tentação antes de iniciar seu ministério. Spurgeon dizia que os maiores sermões de Deus não são ditos, são vividos. Não vêm de um púlpito, mas do chão. Não se ouvem com os ouvidos, mas com o espírito. O silêncio de Deus não é castigo, é pedagogia. É uma forma profunda de ensinar que nem sempre se entende no momento. O deserto tira tudo, menos a presença. E quando a presença parece ter partido, é justamente aí que ela se aprofunda dentro de nós. A igreja do deserto não tem agenda, não tem plano de mídia, não tem palco, mas tem altar, um altar invisível, construído com lágrimas, cansaço e esperança. Um altar que não aparece nas redes sociais, mas que o céu reconhece. Essa igreja não busca barulho, ela busca direção. Não se alimenta de eventos, mas de maná. Não se impressiona com fama, mas com fidelidade. No deserto, não há distrações. E por isso, cada gesto conta, cada passo é oração, cada suspiro se torna clamor. Se você está atravessando uma estação de silêncio, isso não significa que você foi esquecido. Talvez você esteja sendo formado. Talvez você esteja sendo separado. Não para morrer, mas para florescer quando ninguém mais tiver raiz. O deserto ensina aquilo que o conforto não revela. Ele prova o coração, revela intenções, destrói ilusões. E ao final, o que sobra é fé pura, não enfeitada, não envernizada, mas real. Aqueles que caminham em silêncio hoje serão pão para outros amanhã. A fome que você sente agora será a resposta depois. O vazio que te cerca agora será a direção para quem se perder mais adiante. O deserto não é o fim. É a transição entre o que você era e o que Deus está formando. E essa formação não acontece sob aplausos, mas sob quebrantamento. A igreja do deserto é uma das que Deus ainda chama de sua, porque ali, onde não há distração, há revelação. Onde tudo seca, só permanece o que é eterno. Onde a alma grita e o mundo não responde, Deus sussurra com precisão. Ali, no meio da sequidão, ainda existe vida. Vida que não depende de estrutura. Vida que não depende de visibilidade. Vida que brota da raiz escondida e aponta para a eternidade. Existe uma beleza esquecida nas coisas pequenas. Em tempos onde números são confundidos com relevância, a fidelidade muitas vezes passa despercebida. Mas diante de Deus, não é a quantidade que define o valor. É a obediência. Jesus nunca prometeu multidões, mas falou de um rebanho. Pequeno, fiel, atento à voz do pastor. Ele disse: "Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-lhes o reino." Essa promessa não é para os grandes em aparência, mas para os fiéis em essência. A igreja que não teme ser pequena é aquela que ainda ouve. Enquanto muitos falam em nome de Deus, poucos ainda se calam para escutar. Essa igreja não tem pressa, porque sabe que a voz de Deus não ecoa no barulho, mas no silêncio. Ela não mede seu impacto pela quantidade de seguidores, mas pela profundidade da presença. Ela não ajusta a mensagem para agradar, mas se ajusta à palavra para obedecer. A verdade que essa igreja carrega não é adaptável. Não se molda aos desejos da cultura, nem às pressões do tempo. Ela permanece como uma rocha. Mesmo quando tudo à volta muda, ela segue firme, sustentada por algo maior do que popularidade. O fiel que faz parte desse rebanho não busca relevância aos olhos dos homens, mas obediência aos olhos de Deus. Sua preocupação não está no crescimento externo, mas na permanência da verdade. Muitas vezes, essa comunidade é pequena, às vezes, invisível, mas nela ainda se ouve a voz do Espírito, ainda se canta com reverência, ainda se prega com temor, ainda se ora com lágrimas. Ali, Cristo ainda é o centro. A cruz ainda é o símbolo. A palavra ainda é o fundamento. O mundo pode chamá-la de ultrapassada, mas o céu a chama de fiel.
E onde há fidelidade, há presença. Se a sua comunidade é pequena, mas centrada em Cristo, ela pode muito bem ser uma das poucas igrejas que Deus ainda reconhece. Porque Deus não habita no número, Ele habita no quebrantamento. Ele não procura templos lotados, mas corações rendidos. E onde há verdade, há glória. Ainda que sejamos poucos, a presença é o bastante. O peso da presença de Deus não se manifesta pela estética ou pelo som, mas pelo impacto espiritual. Às vezes, uma simples reunião com poucos corações sinceros move mais o céu do que grandes ajuntamentos sem direção. Essa igreja, embora pequena, permanece. E essa permanência é o testemunho de que ainda existe um povo que não se vendeu, não se curvou, não se perdeu. Um povo que, ainda hoje, ouve e obedece. Esse rebanho pequeno é a resposta silenciosa de Deus ao ruído do sistema. Ele ainda existe, ele ainda resiste, e ele ainda o segue. A verdadeira igreja não está onde os homens estão aplaudindo, mas onde o Cordeiro ainda está sendo seguido. Não se trata de palco, iluminação ou do eco das palmas. Trata-se de uma estrada estreita onde poucos caminham, mas onde os passos ainda seguem as marcas de sangue deixadas por Cristo. O corpo que Deus reconhece ainda pulsa com o ritmo da cruz. Ainda sofre por amor. Ainda chora pela verdade. Ainda se consagra em silêncio. As 3 igrejas que Deus ainda reconhece não são placas ou organizações. São posturas espirituais. São comunidades formadas no secreto, no sofrimento, na renúncia. Elas vivem no deserto, na caverna, aos pés da cruz, entre os que permanecem mesmo quando não há mais incentivos visíveis. Elas são forjadas não pela estrutura, mas pela presença. Não são visíveis aos olhos do mundo, mas são conhecidas pelo céu. Estão espalhadas, mas unidas em espírito. Distantes umas das outras, mas próximas do coração de Deus. Talvez você esteja se sentindo só, sem identidade, sem espaço, fora de lugar no meio do cenário religioso que parece ter perdido o rumo. Mas e se essa sensação for o sinal de que você já não pertence à multidão? E se, na verdade, for o indício de que você faz parte do remanescente? O sofrimento que você carrega em silêncio pode ser mais do que uma dor pessoal. Pode ser o selo de que você foi separado. Um selo invisível, mas eterno. Deus sempre teve um povo separado. E esse povo, por vezes, caminha entre ruínas, mas com os olhos na eternidade. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele habita em corações quebrantados. É no altar interior que ele ainda se revela. É no lugar onde há verdade, arrependimento e santidade. Não se trata da estrutura, mas do espírito. Não é sobre o endereço da igreja, mas sobre o estado da alma. A pergunta que ecoa como um sussurro de eternidade é simples, mas profunda. Você ainda é igreja, mesmo quando tudo em volta parece ter morrido? A resposta não está nos números. Está no sangue, no compromisso silencioso com a cruz, no amor que ainda arde quando o mundo esfria, no temor que ainda treme diante da palavra, no coração que ainda chora por santidade. Essa é a igreja viva. Esse é o corpo que ainda tem sangue. E enquanto esse sangue fluir, ainda haverá esperança, ainda haverá luz, ainda haverá remanescente.